Nosso Citroën C3 já passou dos 65 mil quilômetros. Isso é sinal de que ele já cumpriu mais da metade do seu teste no longa duração. E a despeito de todas as ponderações feitas por todos os motoristas que dirigiram esse carro, existe uma unanimidade muito séria. O motor desse carro treme muito em marcha lenta e está cada vez mais barulhento. E isso ficou bem evidente num teste de desempenho mais recente que nós fizemos agora, que também trouxe outras boas surpresas, como eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou o Henrique e esse é o teste de longa duração, o nosso teste de 100 mil quilômetros. E no final nós vamos acabar desmontando esse carro, então não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para você ser avisado toda vez que tiver um novo vídeo por aqui. E apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas e até a revista, para chegar sempre na sua casa, até mais barato do que na banca. Eu já rodei alguns milhares de quilômetros com esse carro nos últimos meses e eu não vou dizer que eu não gosto dele. E o que me faz gostar mais dele é saber que ele é um concorrente direto de Renault Kwid e Fiat Mobi. Perto deles, ele é um carro superior e muito mais espaçoso e mais agradável de dirigir. Agora, por outro lado, saber demais às vezes me deixa com o pé atrás. É importante já ter em mente que a próxima geração de compactos da Fiat vai ser derivada dessa plataforma, vai ser derivada da família C3. Então o próximo compacto da Fiat, que é também derivado do Fiat Panda europeu, que já é conhecido, será uma evolução, uma variação do Citroën C3. O substituto do Pulse será uma variação do C3 Aircross. E o substituto do Fastback, que é um sucesso no Brasil do jeito que ele é, vai ser uma outra visão do Basalt. A Stellantis chama esse aproveitamento de reskin de uma plataforma. Eles mudam a carroceria e fazem um carro novo. É assim que o 208 virou Lancia, virou Opel Corsa e também se transformou nesse carro aqui. Tudo na mesma plataforma CMP e agora Smart Car. Só que esse C3, ele tem algumas displicências que não podem continuar num eventual novo compacto dentro da Stellantis. O nosso carro é da versão First Edition, que é uma série de lançamento desse carro. Então foi um carro produzido, de fato, logo no início, quando esse carro foi lançado. E isso também foi importante para ver o serviço das concessionárias, que no início não foi tão ruim. Logo na primeira parada, na Savol de São Bernardo do Campo, o carro já tinha umas 20 correções para serem feitas. Entre elas, a colocação de uma borracha extra na tampa do bocal de combustível, verificação dos sensores do ABS, e nós ainda pedimos para verificar a central multimídia que dava umas travadas. Mas tudo que eles fizeram foi reiniciar. Mas a revisão foi tão certinha que eles até acertaram o rodízio dos pneus, que, acredite você ou não, é uma coisa muito difícil de acontecer no longa duração, com todas as marcas que já passaram por aqui nos últimos anos. A Citroën vem até acertando nesse ponto. É uma coisa tão simples, mas vale anotar, vale ter isso bem guardado como um fator de elogio para a Citroën. A segunda parada já foi aos 20 mil quilômetros e ali já tinham 5 revisões, 5 correções de colos brancos a serem feitos. Entre essas correções estava a atualização do mapa do motor, verificação da coifa do câmbio, verificação de faróis, do telecomando da chave e, por fim, a verificação da fechadura do porta-malas que acabou sendo trocada. E isso foi na Citroën Le Mans, que fica na Vila Prudente e, por conta dos travamentos da central multimídia, fez, enfim, uma atualização da central multimídia. Não é uma coisa que tenha corrigido toda a situação ali da central, ela ainda deu umas travadas ao longo do teste, mas deu uma amenizada boa. Principalmente quando você está conectado a alguma interface CarPlay ou Android Auto. E essa concessionária ainda chamou o carro novamente na semana seguinte, porque eles precisavam verificar o chicote do motor a pedido da fábrica, mas não precisou ser trocado, ficou por isso mesmo. A revisão de 30 mil quilômetros na GP France foi correta. Fizeram o que tinha que ser feito, mas um barulho de suspensão, de direção que tinha no carro, acabou não sendo solucionado com a solução
que a GP France aplicou no reaperto deles. Então nós marcamos uma segunda verificação ali por volta dos 33 mil quilômetros, que seria feita na Green do Morumbi. Só que eles nos direcionaram para a Peugeot das Nações Unidas porque não havia agenda na Citroën. Então o nosso carro teve uma revisão feita na Peugeot, uma verificação feita na Peugeot. Mesma plataforma, mesmo motores, praticamente a mesma empresa, tudo bem. Eles acabaram verificando, deram um reaperto na suspensão e o barulho da direção se foi. Ainda fizeram outras verificações, tanto no resistor do eletroventilador do ar-condicionado, como nos para-sóis também, na fixação deles. Nada foi trocado, nada foi feito com relação a isso. E a reclamação que nós fizemos sobre a vibração do motor foi acatada de certa forma, foi verificado ali o motor, mas nada que tenha resolvido não. E, novamente, essa questão de concessionárias lotadas, nós levamos o carro para a revisão de 40 mil lá em Santos, na Acta. Concessionária lotada, todo o atendimento demorava, tinha alguma espera maior do que o normal, mas a revisão foi feita do jeito que tinha que ser feito. Era só que a concessionária meio que atraía clientes de todo o litoral de São Paulo e ficou sobrecarregada. Os carros começaram a vender muito na Citroën e talvez a rede ainda não tenha ou tanta capacidade de absorver isso ou não seja tão grande o suficiente, mas nada que não seja resolvido ou nada que até já não tenha sido resolvido para isso ter sido amenizado. Mas foi na revisão de 50 mil quilômetros, lá na Fabergé de Mogi das Cruzes, que nós indicamos uma descoberta. Essa trava superior desse farol já estava quebrada e a daquele lá já estava se rompendo, já estava bem rachada e ia quebrar logo. Então nós indicamos isso e indicamos também a vibração do motor 1.0 de 3 cilindros, que já estava começando a se transferir lá para dentro. Você percebe um tec-tec-tec de dentro da cabine muito chato. Depois eu mostro como ele se manifesta até como fazer ele sumir. Então, além da revisão, foi feita a inspeção do carro para tentar conseguir os novos faróis em garantia e também novos coxins, porque o técnico disse que o problema da vibração estaria nos coxins, no suporte do motor, alguma dessas peças que tentam manter dentro do cofre do motor toda a vibração de um motor de 3 cilindros. Mas aí os dias passaram e veio a confirmação de que a fábrica ia sim trocar os 2 faróis do nosso carro. Mas na hora que nós retiramos o carro da concessionária, a gente já sabia que não iam trocar os coxins do motor porque simplesmente não estavam rompidos. Ainda que o motor estivesse vibrando mais do que o normal, caracterizaram como normal. E desse momento até a troca dos faróis foram quase 60 dias, porque um dos faróis que enviaram na primeira remessa estava danificado. Então não valia a pena levar a concessionária, agendar novamente para trocar apenas um só. E a troca também não foi muito rápida porque resolveram fazer a substituição sem remover por completo o para-choque dianteiro. Sendo que ajudaria bastante, porque essa peça aqui é uma só. Então você tem que afastar, né, ou retirar para conseguir remover cada um dos faróis. Tiveram um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos os faróis, quer dizer, os para-choques ainda estão meio que na posição original, não dá para perceber que foi feita uma intervenção aqui. Uma coisa chata é que a Fabergé simplesmente pegou o nosso carro na revisão e colocou o logotipo dela, de plástico mesmo, enorme, na traseira, sem pedir permissão. A gente arrancou. O Léo, nosso piloto de teste, colocou no notebook dele agora colado. Nós não nos demos por vencido. Nós tiramos o carro da revisão de 50 mil quilômetros e já levamos em outra concessionária, na Citroën Sinal da Vergueiro, para verificar não só essa vibração que é transferida para dentro do carro, mas também uma cabeçada que o motor dá nas arrancadas em algumas trocas de marcha. Cabeçada porque você solta a embreagem e o carro faz assim, beleza. Aí ele ficou lá por 48 horas, fizeram uma série de verificações. Eles olharam velas, passaram scanner, fizeram verificação da compressão dos cilindros, fizeram uma ampla gama de verificações, até os injetores do motor eles removeram. E no último dos testes eles esgotaram o nosso tanque de gasolina e colocaram 10 litros de gasolina aditivada, que seria a solução para as cabeçadas do motor. Quanto à vibração, falaram que é normal, tem carro que vibra mais, tem carro que vibra menos. Aí nós ficamos pensando sobre o controle de qualidade, né? Por que uns vibram mais e outros menos?
É normal que o motor 3 cilindros esteja vibrando como esse aqui. O problema é quando transfere e quando faz barulho lá dentro da cabine em marcha lenta. Tem algo muito estranho. Eu preciso ir lá dentro para mostrar. O fato é que todas as correções que eles fizeram, todas as tentativas que eles fizeram, já não nos deixaram satisfeitos logo na primeira volta com o técnico da oficina. Para as cabeçadas, o que indicaram foi acelerar mais, fazer as trocas de marcha numa rotação maior. Podiam indicar também a rotação, não ia adiantar muita coisa, que o carro não tem conta-giros, né? Se aos 40 mil esse carro trocou vela de irídio ainda, esses motores Firefly trocam cedo mesmo, no serviço de 60 mil trocaram a correia de acessórios na lateral do motor. Essa revisão foi feita na concessionária Maggi de Itu, aqui no interior de São Paulo. E, enfim, também relatamos as cabeçadas e a vibração do motor, mais uma vez, mas sem muita comoção por parte da concessionária. Acontece que assim que a gente estava saindo da concessionária, nós constatamos que o carimbo da revisão não havia sido dado no manual do carro, voltamos lá. E depois, né, já voltando para São Paulo, o nosso piloto de teste percebeu que o motor estava com um ronquinho um pouquinho mais esportivo, um ronquinho meio envenenado, e quando foi fazer uma verificação aqui para ver se a revisão tinha sido feita corretamente, estava sem esse duto aqui do coletor de admissão, do duto de admissão de ar que vai para a caixa do filtro do motor. E aí começa uma desavença com a concessionária, uma discussãozinha para ver quem tem a culpa. Porque assim, a concessionária disse de pronto que o nosso carro não tinha sofrido nenhuma intervenção nessa área, não teriam por que mexer aqui, mas eles trocaram o filtro de ar do motor, que troca a cada 20 mil quilômetros, ou seja, 60 mil. E também teve toda a operação aqui, teve coisa de correia, é claro que eles tinham mexido aqui. Mas nessa de dizer que não tinha culpa, já enviaram logo o custo da peça, R$ 148, e era isso aí. Aí nós mandamos uma foto do motor dias antes, justamente para ter o registro de que o carro continuava vibrando e continuava dando cabeçada, e mostrava a nossa peça aqui. Aí passou um dia, dois, a concessionária retornou dizendo que iam devolver, dar a peça que havia desaparecido, sabe lá como. Pois foi isso, nosso carro saiu sem um duto do motor. Eu fico imaginando, como sempre, como eu seria para um cliente incauto. Ele ia descobrir na próxima revisão e andar com um carro mais esportivo por um tempo, até com risco de entrar algo maior aqui no motor. Esse ar ainda vai passar pelo filtro, mas a possibilidade de aspirar algo que entra aqui pelo cofre é muito maior do que quando você capta o ar de dentro da grade, na área onde foi projetado para ser feito. Até para entrar água seria mais fácil. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a revisão de 60 mil quilômetros. Na véspera, o carro estava comigo e após 2 horas estacionado, fui dar partida, ele não pegou de primeira. Ele também não pegou de segunda. Ele pegou na terceira com bastante sacrifício. E na manhã seguinte, antes de ir para a revisão, mesma coisa, dificuldade na partida. E desse momento para cá, foi feita a revisão de 60 mil, o carro já rodou 6 mil quilômetros, tem ocorrido algumas falhas no motor. Agora mesmo, quando nós estávamos posicionando o carro aqui, ele deu uma falhadinha, ameaçou morrer, e eu fui dar uma pisada no acelerador e deu uma explosãozinha, aquela explosãozinha que vai para a caixa do filtro de ar. Explosão típica de carro que tem GNV. É uma outra coisa para nós vermos agora nos próximos momentos. Mas o que eu queria aqui dentro do carro com ele ligado era mostrar o barulho que nós percebemos aqui e como meio que driblar ele. Agora eu vou fazer um silêncio para ouvir esse toque, 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 toque que tem aqui na cabine. Eu vou pisar na embreagem para ter diferença agora. O carro fica bem mais suave. Mas se eu pisar na embreagem e pisar no freio novamente, o barulho volta. E agora eu vou tirar o pé dos 2 pedais. Pisar na embreagem, o barulho some. É alguma coisa de
peso descompensado ali na frente que está proporcionando esse barulho. Coisa de, sei lá, reverberação do som, reverberação das vibrações. E se eu der uma leve pisada no acelerador, a vibração some. Tudo bem que poderia ser um pouco mais leve. Eu não consigo saber a rotação, mas eu imagino que eu esteja levando de 800 a 900 e alguma coisa RPM e a vibração some. O ponto morto dele é que é o mais crítico. E um outro defeito recente, que surgiu de um dia para o outro, está aqui. Velocidade 1 do ar-condicionado está funcionando. Vou até ligar o compressor aqui. Velocidade 1. Velocidade 2 não funciona. Velocidade 3 também não funciona. Mas a velocidade 4 funciona. Lembra que uma das primeiras verificações desse carro era na resistência do ar-condicionado, é a resistência que controla a velocidade do eletroventilador. Eu acho que agora deu defeito. E outras coisas nós podemos abordar dando uma voltinha nele para saber como anda o C3 aos seus 66 mil quilômetros. Deu para ver a cabeçada ali, né? Mas enfim, tem umas questões muito pertinentes quanto ao uso desse carro que foram relatadas por todos os usuários do Citroën C3 nesses 66.480 quilômetros que ele tem agora. Uma dessas questões diz respeito a esse banco, aos bancos na verdade. Os bancos dianteiros eles são muito compridos e altos, ele está forçadamente bem alto, eu não consigo descer mais que isso. Então mesmo eu me sinto pendurado aqui nas minhas pernas para alcançar os pedais. Não é muito legal, eu sei, eu respeito essa intenção de deixar o ponto H, o ponto do motorista mais elevado para dar aquela sensação que a Citroën chama de... enfim, compacto com atitude de SUV, né? Dá uma atitude de SUV para esse carro. Mas eu não acho bom e muita gente que tem uma estatura menor que eu acha desconfortável. É muito banco para pouco carro e muita altura sem necessidade. Além do mais, esse banco aqui, ele tem um rangido quando você se movimenta e esse rangido não passa. Eu tentei lubrificar o trilho e não deu certo não. Continuou em muitas situações o rangidinho. E umas outras características que nós fomos descobrindo ao longo do uso é que, por exemplo, você pode tirar a chave e o carro continua funcionando até parar. Doido, né? É que tem gente que desliga ainda com o carro meio que andando e descobriu isso. Foi assim que descobriram. Mas você pode continuar acelerando, fazer o que você quiser. Você pode mostrar para as pessoas na rua: olha como essa chave era esquisita. Agora eles já estão mudando para uma chave canivete finalmente. Mas pode fazer isso quantas vezes, quer dizer, o tempo que for necessário até parar. Então, melhor eu botar aqui e girar a ignição novamente para não ter problema quando parar, né? São coisas que só aparecem quando você está dirigindo. Vai ver que na França o pessoal dá a louca, arranca a chave e joga pela janela, né? Isso aqui pode ser de fato uma questão de segurança que está relacionada a essa plataforma nos Peugeot e no Citroën. Ainda não tem nenhum Fiat com plataforma CMP no Brasil. Quem sabe o pessoal da Europa não fala se o Panda lá funciona desse jeito. Outra coisa que nós descobrimos, e também é no uso, é que 113 km por hora é uma velocidade muito importante para esse carro na estrada. Quando você está numa retomada, numa aceleração, e você precisa de força, você tem que esticar a terceira marcha o quanto dá. Só que acima dos 110 km por hora parece que o carro continua, o motor continua crescendo, 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 até que ele corta o giro. Se você troca de marcha, troca para a quarta marcha a 113 km por hora, você não tem esse problema. Que assim, a gente já fez toda a investigação. Esse carro, ele depende muito da terceira marcha para ganhar velocidade. Se você avançar para a quarta muito cedo, como o câmbio é longo, você perde muito o embalo desse motor. Só que a quinta marcha ela não chega bem a ser um overdrive. A velocidade máxima desse carro ainda é obtida em quinta marcha. Mas na estrada, quando você precisa de força, quando você se depara com uma ladeira, uma subida, você tem que usar a quarta marcha ou a terceira marcha. E aí o carro continua rendendo bem. Agora, como a gente não tem um contagiros,
nós precisamos ficar atento à velocidade. Nesse tempo todo, a Citroën ainda não lançou um C3 sequer com contagiros. Eles deveriam ter lançado aquele U com motor 1.0 turbo, com quadro de instrumento digital, que aí sim tem um contagiros como o Basalt, tem em todas as versões, e como a maioria das versões do Aircross também tem. Coisas que apareceram ao longo desses 66 mil quilômetros. Agora, a verdade seja dita, o C3 é o carro mais econômico do longa duração desde o Prius, que era um híbrido, ele tinha a obrigação de ser econômico. Esse carro não necessariamente, né? E ele está fazendo 13,6 km por litro de média completa, né, de todo o percurso. Nós fazemos todo o acompanhamento de consumo de combustível, de custo, mensalmente, e nós temos todos os dados, a evolução, né, toda a variação de consumo desse carro. Mas aos 60 mil quilômetros nós refizemos o teste de desempenho do C3 e, por incrível que pareça, ele está mais rápido e mais econômico agora. Hoje esse carro faz um 0 a 100 em 16,8 segundos, sendo que quando ele era novo, ele fazia em 17,2 segundos. Ele melhorou bastante no desempenho. O consumo também está melhor, 15,3 na cidade, 17,9 na estrada, é muito eficiente. Agora, uma coisa que não surpreendeu ninguém foi que o ruído do motor em ponto morto e também em movimento aumentou. Ah, não brinca. Não brinca que fez mais barulho agora. Pois é isso que aconteceu. Só sei que foi assim. E tá sendo assim. E não tem uma solução clara, lógica ou no horizonte para que isso aconteça antes dos 100 mil quilômetros. Não tem vontade da Citroën em resolver essa vibração. Como relatamos, eles tratam como normalidade. Tem carro que vibra mais, tem carro que vibra menos. Eu até encontrei outro dia, estava passando na Paulista, vi um C3 e a placa dele tremia. A placa traseira dele tremia. Eu gravei, dá para colocar na cobertura. Faz parte? Deve fazer parte mesmo. Agora nós já temos uma ideia de quais são os próximos passos do Citroën C3 no longa duração. Lá na revisão de 50 mil quilômetros, insinuaram que os freios dianteiros já estavam no fim. Uma coisa que a revisão dos 60 mil não apontou. Ainda assim, nós temos um orçamento lá da revisão dos 50 mil quilômetros de substituição, tanto dos discos quanto das pastilhas dianteiras. Só isso daria R$2.000. Seria mais caro do que trocar as mesmas peças no nosso Jeep Compass quando foi necessário. Além disso, a embreagem também está começando a trepidar, está com o pedal pesado, já está alta pra caramba. A nossa estrada, por volta dessa quilometragem, mesmo com motor 1.3, já tinha esses mesmos sintomas. A embreagem não estava exatamente ruim quando nós desmontamos ela aos 100 mil quilômetros, mas o conforto do uso da embreagem foi pro ralo. Então talvez nós também troquemos essa embreagem antes do teste e vai custar pelo menos mais 1.500 só de peças, que é quanto custa mais ou menos o kit de embreagem, rolamento, todas as peças que você precisa trocar num motor Firefly, tanto para 1.0 quanto para 1.3. É bem próximo esse valor, mas ainda entra a mão de obra, que numa concessionária não é exatamente barato. Mas agora, após passar os 60 mil quilômetros, que foi a quilometragem que o Fiat Mobi e o Renault Kwid foram desmontados quando eles foram testados no longa duração, eu esperava que o C3 ia ter demonstrado que ele é muito mais robusto do que ele de fato é. Suspensão ainda está boa, mas ainda tem uns barulhos na cabine, tem desgaste de peça, enfim, ele poderia estar um pouco melhor agora do que ele de fato está. A estrada, que tem uma plataforma menos avançada, foi muito melhor até o fim do teste. Então temos relatos de defeitos que não são resolvidos pela concessionária, defeitos que aparecem espontaneamente, quebras, várias coisas que estão deixando esse teste até um pouco mais dinâmico do que o normal. Mas é isso. É o compacto com a plataforma mais moderna entre os 1.0 à venda no Brasil, mas que, espero eu, já tenha evoluído um pouco ao longo dos últimos 2 anos, desde que ele foi lançado. E é isso. Esse é o nosso Citroën C3 no nosso teste de 100 mil quilômetros, e aqui na Quatro Rodas, como você sabe, se faz jornalismo. Até porque o carro é nosso, não devo nada a ninguém.